quero eu acreditar nesta suposição, creio eu, que ela não é verdadeira, não é, em nome de Jesus não é, né, amados? Porque nós não estamos fundamentados em homens, apesar de termos como grande inspiração das nossas vidas. É algo que eu compartilhei, vou falar domingo de manhã também, mas eu mudei um pouco o meu vocabulário acerca de quando a gente se posiciona dizendo assim: o irmão Selmo é uma grande referência na minha vida. Eu aprendi com o tempo, vou falar também sobre isso, a gente vai estar falando sobre excelência na liderança, domingo de manhã, e a referência, na verdade, é uma forma que a gente utiliza como recurso da sociedade para aplicar algo que serve para nós como modelo. Mas quando a gente coloca a palavra referência, significa o seguinte: existe alguém ou algo que ela para mim é um padrão, um formato a qual eu quero chegar, não é assim? Então quando eu falo referência, eu estipulo o quê? Eu estipulo uma linha de chegada. Então se o irmão Selmo é uma referência para mim, eu vou me esforçar para ser semelhante a ele, e aí quando eu chegar a ser semelhante ao Selmo, o que eu faço? Parou. Então na verdade, na vida do cristão, de uma forma mais ampla e geral, nós, como a Bíblia diz que nós devemos ser exemplo até para os fiéis, quando Paulo fala isso a Timóteo, nós devemos ser inspiração. Porque a inspiração, ela denota uma linha de partida. Que eu olho para a irmã e falo assim: nossa, que legal o que ela faz, eu também quero fazer, quero viver, quero praticar essas boas obras, quero ter esse tipo de comportamento. Ela é uma inspiração para eu viver. Mas referência só tem uma, é Jesus. Entende? Porque Ele é o alvo que nós estamos caminhando para ser semelhante. Eu não quero que vocês sejam semelhantes ao pastor Eduardo somente nesse sentido. Poderíamos aplicar isso desde que o pastor Eduardo tenha Cristo como alvo, e a partir daquilo ele possa representar através de mim as características dele e não minha. Por isso que Paulo diz: vocês podem me seguir, vocês podem ser igual a mim. Por quê? Porque eu quero ser, eu sou igual a Jesus. Ele não parou nele, né? Ele falou assim: pode me seguir, pode ser igual a mim, pode ser semelhante a mim e pronto. Não. Falou: porque eu sou semelhante a algo muito maior, superior. Então, quando eu falei dessas questões, sim, nós precisamos ter inspirações na nossa vida. Seres humanos, pessoas, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Mas mais do que nunca, ter Cristo como referência e ser inspiração na vida de outras pessoas. Esse é o nosso legado como cristãos. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso domingo de manhã. Mas assim, hoje eu quero dar continuidade, ou ser mais completo naquilo que a gente falou semana passada, o que a gente começou a falar na semana passada, e a gente tratou sobre a questão da autenticidade cristã. Foi isso? A gente falou sobre ser genuíno, ser verdadeiro. E aí hoje eu quero trazer uma palavra que vai exemplificar, ela vai definir muito melhor tudo isso que a gente compartilhou um pouco na semana passada. Essa palavra é integridade. Então abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O pessoal aí atrás consegue me ouvir? Tranquilo? Amém? Amém. Está escrito assim. Se alguém tiver uma versão diferente da minha, eu gostaria que você lesse também depois, para a gente compartilhar alguns sinônimos acerca desse texto, ok? Que são importantes. Na minha versão diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo, nesta ordem, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém com uma versão distinta? Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém com uma diferente?
Dessa aqui, a Carlinha leu. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu essa versão? Que interessante. Teu espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros. A minha versão fala plenamente conservados, irrepreensíveis, né? Na versão da Carlinha, na parte A do texto, vai dizer que o Deus de paz os santifique integralmente, né? O que ele está falando aqui? Que a intenção de Deus e a obra salvífica, a ação do poder salvador de Jesus aqui no mundo como homem morrendo na cruz, ela não tinha um objetivo único, exclusivo de salvar o homem, por exemplo, no seu conceito humano, físico, biológico, tirando ele das suas enfermidades, que ele levou sobre si as suas enfermidades, única e exclusivamente. Não era só para restaurar uma alma cansada que estava destinada a um sofrimento eterno, uma alma que trazia sobre ela uma culpabilidade, que trazia sobre ela um sentimento de desejo carnal, de transgressão à palavra de Deus, e restaurar essa alma. Não. O desejo, a ação de Deus também não era só vivificar o espírito do homem que agora estava morto, exclusivamente. Não, é tudo isso, querido. Entende? A ação do poder de Deus, o projeto principal, o objetivo original e a missão dele é salvar o homem por completo, espírito, alma e corpo, trazer uma restauração e uma plenitude integral. Entende? O objetivo de Deus para a nossa vida é a partir disso que a gente é alcançado por essa restauração e por essa ação da salvação que o Espírito do Senhor promove em nós. E a gente sabe que a salvação ela é tríplice. O que é tríplice salvação? Ela age de três formas distintas, em três campos distintos. A primeira ação da salvação é quando você reconhece que Jesus Cristo é seu Salvador e se entrega a Ele, então Ele te aceita. A gente tem uns vocábulos assim: eu aceito Jesus. Não, é Ele que te aceita, ok? É como se Jesus fosse banana em feira em tempo de promoção. Tá lá, hoje eu não quero comprar banana não, amanhã eu compro. Não é você que aceita Jesus, não, irmão. É Ele que te aceita. Todos que vierem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A gente vai até Ele e fica lá, eu não aceito. Ele fala: eu vou aceitar, você vem até mim, eu recebo você. Não vou lançar fora, entende? Então assim, é muita arrogância, muita prepotência do ser humano se posicionar numa condição de que eu aceito Jesus. É claro que a gente não fala com esse sentido, né? Não é esse desejo de coração, mas é muita arrogância nossa assim, de achar que a gente que aceita Cristo, é Ele que nos aceita. Ele vem, nos purifica, nos perdoa, nos limpa, nos aceita, e vai vir um processo. Então quando a gente vai lá e Ele aceita, e nós somos aceitos por Ele, e a gente entende o poder, a ação da salvação, e o que ela promove, a gente é salvo na hora. A gente é salvo. Então é uma ação da salvação, é posicional. O Espírito do Senhor habita em nós. Isso é uma confirmação de que pertencemos a Ele. Ele é o penhor, Efésios capítulo 1, é o selo de garantia de que nós somos propriedade de Deus. Ele habita em nós. Essa habitação é uma demonstração de que nós somos salvos, ok? Nós somos propriedade dele, por isso que Ele mora na gente. Então essa é a ação da vivificação espiritual, é a ação da salvação no campo do Espírito, que o Espírito de Deus vem e testifica por nós. O que é testificar? É claro, é concordar, é entrelaçar, é ser uma única coisa. Falar testificar é fusão, é uma fusão, é algo que virou uma coisa só, uma só essência. Claro, a essência é a mesma mesmo. Eu estou falando de coisas espirituais, no campo espiritual. O Espírito de Deus vem e habita em nós através da área espiritual, no nosso espírito. A essência espiritual testificou, e ali te dá uma confirmação de que você é salvo.
Por isso que ele age na nossa mente, no sentido de razão, de entendimento. E eu percebo e compreendo que a palavra de Deus é a verdade, me sujeito a ela, então eu quero a salvação. Aí é a ação da salvação no Espírito, entende? A partir daí, aí começa uma batalha. Que batalha é essa? Há uma luta dos desejos carnais, das paixões da carne. Desejos carnais, paixões da carne, que a Bíblia vai falar, não está falando disso aqui não, amados. Está falando de paixões, sentimentos, anseios, sonhos e desejos que vão provenientes de quê? Da alma. Esses desejos, anseios e planos são alimentados através dos sentidos do nosso corpo, que é a comunicação com o mundo dimensional que a gente vive. Esse mundo que a gente está, tridimensional, nós nos comunicamos com ele através do sentido que temos. E aí alimentamos as paixões, os desejos que desenvolvemos em nós. E aí começa um processo de mortificação desses desejos, sabe? De anulação desses desejos, de sobrepor esses desejos para colocar os desejos de Deus. E se seu espírito estiver fortalecido, entrelaçado, sendo alimentado, buscando uma vida de santidade, de oração, de alimento da palavra, se consagrando, ele vai ganhando força e vai sobrepujando seus desejos carnais. Então a alma subjuga o espírito, sabe? Não é ela mais que vai direcionar a sua vida. Estou falando do centro das emoções, centro dos desejos, centro da vontade, que vem através da alma, são as paixões da carne. E a gente muitas vezes é levado a isso, a gente age no sentimento. Nós somos seres emocionais, é óbvio, Deus também é um ser emocional, também tem sentimento. Só que ele não é controlado por eles, é ele que o controla. Jesus também teve seus momentos de rompantes e ações emocionais, mas todas elas muito bem equilibradas. Mesmo diante dali do templo, quando ele começa com o chicote a bater nas mesas, mas ele não encosta a mão em ninguém. É uma ação de zelo, de ira santa, mas equilibrada, sabe? Não é irracional, ele não vira um animal e perde o equilíbrio das coisas. Ele tem uma atitude emocional, porém equilibrada. Eu vou extravasar aquilo que o zelo da casa de Deus promove no meu coração, mas eu não vou perder o equilíbrio e a razão das coisas. Nós somos seres emocionais, Deus nos criou assim, porque somos a imagem e semelhança dele. Mas muitas vezes nós vivemos desequilibradamente, ou seja, damos vazão para a emoção mais do que a razão. É assim ou não é? É ou não é? Aí quando você vai ver, fez, aconteceu e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Fala o que não deve, promete o que não deveria. Sempre nos extremos. Quais são os extremos? Ira e euforia. São perigosíssimos. Nunca fale nada nesses extremos. Nunca prometa nada e nunca decida nada nesses extremos. Amém, amado? Amém. Tenha isso como uma regra na sua vida. Nunca fale nada, nunca prometa nada e nunca decida nada nesses dois extremos, em ira e nem na euforia. O que é euforia? Aquela alegria extrema, né? Você está muito feliz, você está assim animadão, há uma intensidade de felicidade sobre a sua vida, aí você começa a prometer coisas que depois fala assim, rapaz, e agora como é que eu vou cumprir isso? Quando passa, né? Quando dilui aquela química, né? Sobre a sua vida, separa e pensa, eu não devia ter prometido aquilo. Você foi levado pela emoção. Nós somos assim ou não somos? É um fato. Entende? Então, aí começa esse processo da salvação, que é a transformação da alma, ela é aliada com a ferramenta que vem junto com a salvação, que é a santificação. A santificação. Então, processo da salvação. Salvação processual. Entende? Essa é a ação da salvação na alma, porque do Espírito recebemos no momento que cremos, na alma durante da vida que temos. E o corpo? Não falei da tríplice? Falei 3, não foi? Faltou uma aqui, que é o corpo. Temos a salvação posicional, vem no Espírito. A processual, que é o desenvolvimento da santificação da alma durante a trajetória cristã. E o corpo é a última etapa da ação da salvação. O apóstolo Paulo vai falar em Coríntios que aquilo que é corruptível se revestirá do que é incorruptível, o que é mortal da imortalidade. Está falando do corpo, irmão.
Nós não temos promessas de Deus, nós temos um corpo incorruptível, igual o dele é, que é carne e osso, tá? Não é fantasma, não é espírito, é carne e osso. Ele mesmo falou para o seu discípulo, quando se apresenta depois da ressurreição: vou botar a mão, meu filho, olha aqui, ó. Aí a Bíblia diz assim, mesmo assim, os caras bem em dúvida, ele falou assim: me dá um pouco de pão aí, peixe, né? Vou comer aqui para você mostrar que eu sou de carne e osso mesmo. Você vê que o negócio é sério, não é brincadeira não, pode tocar que eu sou de carne e osso, só que em corpo de glória, ok? É diferente, é uma matéria orgânica, fato, só que numa concepção assim, muito maior, a gente nem pode entender, mas é carne e osso, Deus falou isso. Então, há também um ponto em que a ação da salvação final, que é a salvação do corpo. Ele não fala será destruído, ele fala será revestido. O que é revestido? O que significa revestir? Vestir de novo. É vestir de novo. É vestir de novo. Ok? A Bíblia considera este corpo físico como uma roupa, uma vestimenta. E quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia fala assim: vou preparar lugar, não tem? A gente fica achando que chegar lá, a gente vai ter uma casinha assim, sabe? Um puxadinho, você vai entrar na casinha, vai ter uma mesinha. Eu já pensei nisso. Mansão é uma casa assim com um campo verde, bem legal. Não é assim que vai falar mansão celestial, a gente imagina logo. Se você olhar para a epístola de Paulo aos Coríntios, você vai entender que na verdade ele está tratando o quê? Casa, vocês são casa, morada de Deus. E essa casa não se comparará à grande casa que ele reservou para vocês na eternidade. Está falando de corpo, irmão. Está falando disso aqui, ó. Essa mansão, vou preparar lugar. Essa residência é um corpo glorificado que nós vamos habitar. Você entende isso? E a gente fica dimensionando residência, edificação humana. Está falando de residência, edificação das mãos de Deus. Casa humana que Jesus tem, aonde nossa parte é imaterial e espiritual, que é o espírito, que é a alma, habitarão nesse corpo, viverão nesse corpo físico, porém mortal. Então essa é a ação da salvação agora no contexto do corpo. Então quando Deus trata no conceito da salvação, e esse plano da salvação, a ação da salvação, ela visa a integridade do homem. Na teologia nós chamamos de tricotomia. Alguns teólogos falam de dicotomia, mas é a mesma coisa, porque eles separam a imatéria da matéria, e nós vamos mais a fundo e separamos dentro da imatéria os níveis de espiritual e alma. Mas é a mesma coisa, ok? Então assim, a ação de Deus é diante de toda a tricotomia humana, começando por aquilo que é mais importante: espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. A ação de Deus começa no espírito, porque Deus é espírito. É onde ele cria a linguagem, é onde ele trabalha no arrependimento, é onde ele converte o seu pensamento, né? Faz você mudar a sua forma de pensar. É onde o espírito está, é a razão fria, calculista, mas que dá a diretriz da verdade daquilo que tem que ser feito, que alinhado à alma faz o equilíbrio daquilo que somos, que é as emoções e a razão. E aí pega isso e coloca dentro de uma casa, que é o corpo. E o que fazemos com isso, daremos conta também. Nós daremos conta. É um dos fatores pelo qual a gente até levantou um exemplo semana passada, né, que é até meio polêmico entre as pessoas, que seria o caminho das verdadeiras argumentações dentro do Novo Testamento, que é a doutrina para a igreja. Se eu sou corpo, templo, morada de Deus, tudo que eu faço ou deixo de fazer com isso, não sou eu que tenho autoridade para fazer, eu tenho que perguntar para o dono. Entende? Eu tenho que perguntar para o proprietário. Se eu te empresto o meu carro para você dar uma volta, você vai e volta com ele pintado de vermelho. Você vai se ver comigo, irmão. O carro é meu. Eu te emprestei para você usar. Você saiu e voltou com ele pintado de vermelho, ele é cor prata.
Quem te autorizou a mexer naquilo que não é seu? Ele é meu, propriedade minha. Você é propriedade do Senhor. Seu corpo pertence a Ele. Tudo que você faz ou deixa de fazer, você tem que perguntar para Ele se pode. Só que a gente não quer nem saber. É verdade, não é? Então esses são os outros argumentos, entendeu? Que seriam para a gente falar diante disso. Pergunta para Ele o que Ele pensa sobre isso. Só que a gente está tão levado para a vaidade, para a intensidade dos desejos do nosso coração, que a gente não vai perguntar para Deus jamais. Já vai fazendo o que acha que é. Isso não é uma outra referência. Você vê? Buscar outras referências. Perdendo a identidade, buscando outras. Então a Bíblia está falando aqui que o desejo de Deus, em primeiro lugar, que nós sejamos santificados integralmente. Santificado é separado, tirado do meio para viver uma vida de separação para agradar a Ele. Então, o nosso espírito, alma e corpo, o desejo é que ele seja plenamente conservado, irrepreensível ou integral, pleno e completo, não é só parte, ok? A ação de Deus é na integralidade do homem, e não só em partes dela. É nisso que eu quero abordar com a gente aqui nessa noite. Integridade. Porque a gente confunde muitas vezes integridade com sinceridade. O que é sinceridade? Do original da palavra é sincera, né? As esculturas lá na época, durante a época grega, né? Os grandes escultores. Aí, quando você sabia que ele não era uma boa qualidade, o que ele fazia? Ele pegava as trincas, né? A argila não era muito boa, não ficava legal, tinha algumas imperfeições. Aí os artesãos iam lá e passavam cera de abelha e tal, para esconder as deformações e as imperfeições, e pintava. Aí você ia comprar, se eram pequenas estatuetas ou grandes, se posicionava diante do calor para ver se aquele material, aquele objeto era de boa qualidade. E outro te perguntava, é com cera ou sem cera? Sim, ele é perfeito ou não? Tem algumas imperfeições ou não? Você está maquiando o que? Né? Tá escondendo. Vamos ver se ele é sincera, ou seja, se ele é autêntico, se é genuíno, ou se tem alguma coisa escondida aí que maquia as imperfeições. E daí nasceu-se a origem da palavra sincero, sincera. Entende? Qual a diferença disso? A palavra é muito bonita, não é? Sincero significa o quê? Que você é autêntico? Nem sempre. O que é ser sincero? É reconhecer a verdade. Eu falo o que eu penso. Eu sou sincero. Aquilo que eu acredito, eu vou dizer para você. Né? Não vou esconder o que eu penso a seu respeito, porque eu sou uma pessoa sincera. E a gente coloca isso muitas vezes como uma virtude, né? Eu sou uma pessoa sincera. Nossa, que bacana, isso é muito legal. Nem sempre. Porque tem gente que é sincera e fala o que deve e que não deve, porque não segura nada, nem engole sapo, vamos dizer assim, né? Fala o que tem que falar e pronto, não leva desaforo para casa, porque eu sou sincero. Sincericídio, isso. É o sincericídio, né? Sincero até demais, né? Você entende? Sincero e mal Então, você educado. sabe que ser sincero excessivamente é bom? Preste atenção. Sinceridade é conhecer e reconhecer a verdade, porém nem sempre segui-la. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42. João 12, 42. O que está escrito aí? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Como é que as pessoas sabiam que eles creram nele? Eles falaram, olha, ele realmente é o Messias. Jesus é o Salvador, Ele é o escolhido, Ele é o ungido de Deus. E a Bíblia diz que eles creram. Os principais creram. Não é isso? Muitas dentro das autoridades creram. Eu estou falando de um homem que tinha patente, tinha poder, mandava e desmandava, mandava fechar e soltar, mandava prender. Eram homens que tinham, sabe, autoridade. Não deve nada a ninguém. Mas havia o que sobre eles? Holofotes, status social. Eles iam perder isso, porque andar com Jesus é perder fama.
Andar com Jesus é ser perseguido, andar com Jesus é viver na marginalidade, né? Ninguém quer receber cristão em casa, servidor de Jesus. Ninguém quer receber os do caminho. Então o que eles faziam? Realmente eles reconheceram, eles foram sinceros, mas Jesus realmente é o Messias. Porém, todavia, entretanto, não confessava a sua fé, ou seja, eles acreditaram, tinha fé, mas não expressava ela publicamente, porque tinham medo de ser expulso da sinagoga. Isso o quê? Perder status, posição social. E a semelhança é mera coincidência, lá no Japão, que aqui não tem essas coisas. A gente sabe que tem gente que crê, que sabe que Jesus é o Salvador, que sabe que Jesus é o Messias, que sabe que Ele é o Senhor, que a palavra é a verdade, mas não vive o que está aqui. É verdade ou não? Se eu sei que a palavra é a verdade, se eu sei que Jesus é o Salvador, por que eu não obedeço e não sigo Ele? E vivo transgredindo, pecando e às vezes dizendo, não tem nada a ver. Meu irmão, a palavra de Deus, meu irmão, você não tem nada a ver. Você crê na Bíblia? Creio. Você crê que Jesus é o Salvador? Creio. Então a Bíblia diz que está errado. Mas eu sou uma pessoa sincera, sabe? Se tem vontade de fazer, eu faço. Então sinceridade não é sinônimo de muita coisa boa não, meu irmão. Sinceridade é reconhecer a verdade, porém nem sempre segui-la. Eu estou falando de algo muito mais elevado. Estou falando de integridade. O que é integridade? É saber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é autêntico, aquilo que é precioso, aquilo que é importante, fazer o quê? Aplicar. Colocar em prática. É convicção e atitude que transforma. Isso é integridade. Integridade é eu creio, eu faço. Eu creio, eu penso, eu falo, eu pratico. As três condições andam alinhadas. Não há incoerência, ok? Não há incoerência. Fulano de tal fala uma coisa, mas na atitude desprega, desmente tudo aquilo que ele falou. Integridade é onde essas três áreas da vida do ser humano andam alinhadas. Aquilo que eu falo é aquilo que eu penso e é aquilo que eu pratico. E isso está muito raro hoje, tá, irmão? É verdade ou não é? Está muito raro, principalmente no contexto ao qual nós vivemos como servos do Senhor. Eu posso falar, pastor? Pode, claro. Não tenho assim perfeição, tenho realmente muito que buscar, mas é só um exemplo mesmo de que eu vivi essa semana, que tem uma avaliação do trabalho que a gente tem que se dar nota. Eu não tenho ainda o controle muito bem no meu período de entrada, às vezes eu atraso 10 minutos, eu gostaria de chegar 10 antes, né, sempre, mas às vezes eu chego 10 após. Não sempre, mas às vezes. Então, na hora de me avaliar em quesito assiduidade, essas coisas, eu não me dei a nota máxima. Você foi verdadeira, correta e justa. Conversando com uma amiga que é cristã, ela falou assim, você nunca vai não passar. Eu dou sim, você tem que dar sim. Aí eu falei, então Você tem não que vou ser mentir. verdadeira. E aí isso daí não é ser Tem que ser verdadeira. íntegro. Eu vou estar mentindo, eu não Tem que posso ser fazer íntegro. isso. Aí ela ficou brava comigo, mesmo sendo Isso é integridade. mesmo sendo cristã. Ela Não tem ninguém te ficou brava vendo. porque eu acabei acusando ela. Aparentemente, né? Aparentemente não tem ninguém te vendo. Não tem ninguém vendo. Ok? A diferença de sinceridade e integridade está na percepção de ausência. Você acha que não tem ninguém te vendo. É diante dos olhos como chama de fogo que você será avaliado na sua integridade. Pastor, posso perguntar uma coisa? Claro, Eu se falei puder para o Pablo responder. sobre o seu estudo que uma vez eu fui na célula. Tem um pouco de similaridade com a fidelidade e a lealdade? Sim.
Fidelidade é algo que muitas vezes pode ser medido e avaliado, percebido. Lealdade não. Lealdade está aqui, ó. Eu posso ter uma atitude de fidelidade, muitas vezes ser desleal no meu coração. Lealdade só você e Deus é que podem ter a capacidade de medir. Eu posso viver a vida toda sendo fiel à minha esposa, nunca traí-la fisicamente e tal, mas aqui dentro ser desleal. Aqui dentro. Com os amigos, com palavras. Porque fidelidade no sentido de atitude, comportamento. Okay? Nunca falei mal, nunca traí com mulher nenhuma, mas no meu coração fiz isso muitas vezes. Sou desleal. Ok? Eu posso estar aqui obedecendo, servindo ao pastor, fazendo tudo que ele me pede para fazer, mas dentro do meu coração eu ser desleal a ele. Lealdade só é medido por você e por Deus. A ação da lealdade é revelação da fidelidade. A ação da verdadeira lealdade é demonstrada numa atitude de fidelidade. Mas lealdade não se mede pelos outros. Ninguém é capaz de medir lealdade, irmão. Só você pode medir a sua e Deus. Porque é o que sonda o coração e sabe a real motivação do seu coração. Ok? Fidelidade não. Fidelidade a gente vê na atitude, no comportamento, nas ações. Você pode ser fiel, mas não leal. Isso tem até um estudo, né? Tem um estudo sobre isso. Pode falar isso mais na frente. Mas é algo muito, muito interessante. Porque a honra a Deus está diretamente ligada à lealdade. Ok? Pode ser obediente e honrar. É a mesma coisa, entendeu? Ser fiel, mas desleal. A mesma coisa. Então por isso que eu falei que a honra está diretamente ligada à lealdade. Porque a honra ela é intrínseca. Não é? Não é só uma atitude física de obediência. A honra não é só obedecer um mandamento. A honra é uma postura do coração. Postura do coração, quem pode medir? Só você e Deus. O seu coração. Ok? Entende? Então a honra está diretamente ligada à lealdade. É a mesma coisa. Entendeu? É bem alinhado mesmo. Eu sou apaixonado por essa matéria assim, da honra. Porque a gente tem esquecido isso nos dias atuais. Em todas as áreas. Todas as áreas. A honra tem se esquecido. Consequência disso, caos, anarquia social. Nós estamos voltando para a época dos juízes. Cada um segura o que achava que deve. Porque falta honra, princípios de fidelidade e lealdade. Aí você lembra a honra, você lembra lá dos cavaleiros, tem vários, né? Que realmente tinha uma postura de lealdade. Então a integridade é uma convicção e uma atitude que transforma. Ok? A sinceridade é o conhecimento. A integridade é a prática desse conhecimento. Ou seja, como é que eu chamo prática de um conhecimento daquilo que eu sei que é verdadeiro? Obediência. Obediência. Então, qual é a diferença entre sinceridade e integridade? Porque as duas têm conhecimento. Certo? As duas possuem o conhecimento. Qual é a diferença entre sinceridade e integridade? A integridade é completa. Fazer, mas já alinhado com os propósitos de Deus. Então, na prática, assim, qual a diferença das duas? Você pode avaliar. Acho que não tem diferença. A diferença entre integridade e atitude. Porque a integridade está no nível mais elevado. Atitude. A diferença de sinceridade e integridade, atitude. Ou seja, obediência, prática, comportamento. Não adianta você dizer, Jesus é meu Salvador. Ok. Aí você vai lá no trabalho, o cara está lá vendo pornografia, falando mal do chefe. Jesus é o meu Senhor. Quando fala meu Senhor, significa que Ele é meu dono, Ele está acima de mim. Não é assim? A palavra diz em Miqueias que se vocês me chamam de Senhor, Senhor, Malaquias 1,6. Vocês me chamam de Pai, eu sou. E me chamam de Senhor, eu sou. Mas se eu sou Pai, cadê a minha honra?
Se eu sou o Senhor, por que vocês me obedecem? Aí Jesus vai dizer isso lá em Lucas 6,46. Vocês me chamam de Senhor, e o Senhor vai não fazer o que eu mando. Eles são sinceros, mas não são íntegros. Confessam algo que não praticam na ação. Você entende essa incoerência? E a vida cristã que estamos observando e vivendo nessa geração é exatamente uma geração sincera, que vem ao culto, que chora, sabe, que levanta as mãos, que bate palma, que oferta, que contribui, que é ativo muitas vezes numa prática religiosa, é ativo, limpa a cadeira, faz missões, evangeliza entregando folhetinho, contribui em alguma assistência social, mas no comportamento é completamente incoerente. Fala palavrão, faz fofoca, faz corpo mole no trabalho, falta e dá atestado mentiroso, sonega imposto de renda e arruma CNPJ, CRM, de tudo quanto é jeito para poder adquirir o máximo de benefício, fazendo coisas erradas e escondidas. Deus não é Deus de obscuridade, Deus é Deus de luz, querido. Se você fizer qualquer coisa que ninguém possa ver, você está fazendo uma coisa errada. Aí eu fico pensando, está sendo sincero. Não, indo além do que a integridade, entende? Porque na frente das pessoas parece uma bênção, mas lá nos bastidores só Jesus na causa. É isso que tem incomodado muito o meu coração, essa incoerência moral, ética, espiritual. Porque muitas vezes você pode estar aqui quietinho, ninguém sabe de nada, mas dentro do seu coração tem cada coisa, mano. Sentimento de assassinato, de homicídio, a ira é tão intensa, você matou muitas pessoas muitas vezes no seu coração. E diante da palavra de Deus no Novo Testamento é o mesmo pecado de fato, assassinato. Ok? Eu gosto de repetir esse texto de Provérbios 6, 16, 19, que a gente esquece muitas vezes isso. 6 pecados a minha alma aborrece e a 7ª abomina. A 7ª é fofoca. Deus coloca numa condição a fofoca num nível muito pior de avaliação do ponto de vista dele. Ele coloca irmão contra irmão. Fofoca. Fofoca é colocar irmão contra irmão. Um hino aí, né? Sertanejo fala que se o linguarudo tivesse para quem escutar, e muitas vezes quem faz fofoca nem me fala, que ouve. Pior, né? Quem dá atenção à língua feminina. Porque se não tivesse ninguém para ouvir o linguarudo, ele não ia falar. Porque tem público, né? Tem público, é verdade. É verdade. Saber das coisas. Fofoqueiro não é só quem conta, quem ouve também. É verdade, bem colocado, Senhor. Fofoqueiro é mais que porque se não tem quem compra, não dá quem venda, né? É verdade. Não haveria fofoqueiro se ninguém te desse atenção. Começar a falar com você a respeito de alguém. Deixa eu dizer uma verdade para você, meu querido. Para vacinar a sua vida. Tá bom? Para vacinar a sua vida. Se alguém vem falar para você, se alguém vem até você para falar de outro, ele vai falar de você para esse outro. Isso é uma verdade. Se alguém vem até você para falar de outro, você pode ter certeza que vai falar de você para outro alguém. Mas ele está falando de outro para você. O que impede de falar de você para outro? Conta para ninguém não, cara. Não dá margem não, irmão. Corta no começo. Querida, deixa eu te contar um negócio. Você está sabendo da flor e tal? Corta aí. Irmão, é coisa que edifica? Não, é claro que edifica, mas olha só. Olha lá, se não for coisa que edifica, a irmã ganhou um prêmio, vamos lá compartilhar, a irmã está na bênção, vamos lá fazer um louvor, vamos fazer um aniversário surpresa, algo que seja maravilhoso, benção. Se não for, não quer nem saber, nem começa. Corta na tora, irmão. Isso é grossa. Melhor se chamar de grossa e morar no céu do que dar ouvido a fofoca e ir pro inferno. Ficar bem na vida, ser amigo da vizinhança, amigo da turminha, e ir pro inferno com esse negócio. Tem que ter uma postura de crente,
Postura de crente é vida de santidade e integridade. Não vem falar mal dos outros para mim, não, meu irmão. Porque a Bíblia não mandou você falar para mim, do seu irmão. Mandou você falar com ele. Foi? Foi isso? A Bíblia mandou você falar com ele. Eu falo até com o pastor. Como pastor. Pastor, você está sabendo que céu, né? Fez esses negócios aí. Já falou com ele, irmão. Foi você que viu. Até, às vezes, para falar, até para falar com o pastor, às vezes vem com vias de fofoca. Vem ou não é? Vem com vias de fofoca. Se a Bíblia mandou eu ir direto no meu irmão, por que vem falar comigo? Não, porque o Senhor é autoridade. Todo mundo tem Espírito Santo, é autoridade, irmão. Tem autoridade para chegar em amor e falar com o querido irmão. Isso não está certo, não, irmão. Se ele te ouvir, você ganhou ele. A Bíblia manda você lá falar para o pastor, você está bypassando o processo. Porque você não quer a responsabilidade de ficar mal na fita. Né? O irmão vai ficar chateado comigo. Coragem, Gretchen. Vai, Bessa. Pastor, uma coisa interessante é que, infelizmente, a gente vê isso dentro desse meio cristão. Por exemplo, a gente quer ter uma vida ainda. A gente tenta, e muitas vezes a gente é criticado. Até por pessoas, por exemplo, Incrível isso, hein? presbíteros, do diabo. Incrível isso. Qualquer pessoa na igreja. Se você não quer consumir CD pirata, se você, por exemplo, quer fugir de uma fofoca, porque você quer ser bom agora. Mas era isso que nós queremos ser. Uma vida ainda querendo ser criticado por pessoas dentro da igreja que acham que uma besteira, entre aspas, não vai te impedir de ter a salvação. É isso que me incomoda, mas sabe, é como formiga sobre mim, dentro do seio da igreja, muitas vezes de líderes, aqueles que deveriam ser exemplos de inspiração, são os primeiros a falar, santinha, o que você está ouvindo, você está falando? Sou santinha não, sou santona, ele me chamou para santidade, está errado. Sabe, eu vou compartilhar com vocês, eu já vou deixar você falar, mas algo que Deus me incomodou muito. Eu fiquei um ano como pastor, um ano e meio como pastor de jovens. Eu sou um cara assim, muito aberto para ajudar. E jovem, você sabe que tem um monte de dificuldade com as coisas, né? E a gente tinha nossas reuniões, a gente ficava até tarde, 9h30, 10 horas, com discipulado. E eu ficava com o meu coração apertado e eu ia levar eles em casa. Levar mesmo. Pegava segunda-feira à noite, depois do discipulado, que era na minha casa. 30 jovens na minha casa, jogados assim no chão, um negócio abençoado. E eu ficava com o coração apertado assim, vou pegar uns agora e agora. Eu não tenho dinheiro para pagar um para todo mundo, vou deixar esse mundo perdido. Porque esse sentimento de paizão, né? Vou levar eles em casa. Aí saí levando todo mundo em casa, levava mesmo. Ia lá no centro da cidade, deixava outro aqui, ia lá no Serra, lá no Serra Sede, deixava, chegava em casa às 11h30, mais ou menos. Feliz da vida, feliz, rapaz, tudo alegre. Só que o problema, o Espírito Santo me chamou no canto, vou bater um papo contigo. Eu botava 6, 7, sentado no colo, ali para poder caber todo mundo, as meninas sentadas no colo, tudo certinho, para caber todo mundo na trajetória. Aí o Espírito Santo me chamou. Senta aqui que eu quero particular contigo. Fala, papai, bate devagar. Você já chamou particular, já sabe. Meu filho, tá certo isso? Tá certo o que, Jesus? Esse monte de gente no seu carro. Mas é bênção, pai. Estou levando o pessoal em casa. Se passar na blitz, você vai falar que você é pastor? E se tem um acidente, tem sido para todo mundo? Morrer todo mundo. Aí o papai perdoou. Estou errado. Chamei todos os jovens. Falei, amados, no fundo do meu coração, em lágrimas, não vou fazer mais. Só vou levar o meu carro caro. O resto Deus proverá, em nome de Jesus. Se tiver condições, a gente vai 10, 15, 20 viagens, vocês ajudam a gasolina. Mas eu não faço mais isso. Não levo mais do que o meu carro capacita. Que o cinto de segurança pode comportar. Para eu chegar na blitz e saber dar bom testemunho. Não faço mais. O Espírito Santo me tratou. E eu estava lá achando que estava fazendo uma coisa linda, uma boa obra, uma ação maravilhosa, mas eu estava errado. Eu fui abrir o coração para eles. Falei, irmãos, não vou fazer mais. Meu coração está doendo aqui porque eu sei que vocês vão para a chuva, pegar ônibus, mas eu não vou, porque o meu negócio é com Cristo. Sabe o que eles fizeram? Começaram a chorar, pastor, eu te amo. Eu achando que ia ficar com raiva, né? É isso mesmo que a gente precisa na nossa vida.
Sabe, a gente fica com medo, a gente fica assim com receio de tomar posição, porque talvez eu vou ficar chateado. Não tem esse receio, irmão. Tem a posição. Primeiro agrade ao Senhor. Se você agradar ao Senhor, as pessoas vão entender. Porque o mais importante é quando você partir, lá na sua lápide tem um marco, um legado. Sabe, não deixou dinheiro, não deixou casa, não deixou patrimônio, não deixou nada, mas deixou um exemplo para a minha vida de moral, de ética, de vida cristã, que eu vou carregar para a minha vida inteira. Foi uma pessoa irrepreensível, foi uma pessoa que eu quero carregar essa instrumentalidade do seu exemplo sobre a minha vida. É isso que eu quero deixar, meu irmão, ser lembrado nisso. Não é dinheiro, não é riqueza, não é patrimônio. Se Deus me abençoar, eu vou fazer. Mas o mais importante é marcar na trajetória daqueles que Deus colocar na minha vida um exemplo de vida cristã, que tem sido deixado de lado, esquecido e banalizado na sociedade, até mesmo na igreja. E a gente tem deixado isso rolar. Sabe, jogando pano quente, tampando, se escondendo debaixo do tapete, como se isso não tivesse valor algum. E tem. Deus não se manifesta no pecado, querido. Deus não age onde tem aquilo que é conivência com o mal, que é aquilo que não está de acordo. Não há ação de Deus. Não há milagres, não há cura, não há salvação, não há libertação, não há manifestação da glória de Deus, aonde há conivência com o pecado. Na época de Eli, o sacerdote, ali o seu neto nasce, coloca o nome de Icabode, foi-se a glória de Deus, porque os filhos dele eram pessoas que estavam fazendo da palavra de Deus e do culto a Deus como algo sem sentido e sem valor. O pai sabia e botava a mão, passava a mão. O que aconteceu agora? Deus saiu, porque deu mais honra aos homens do que a Deus. E a gente, para ficar bem na sociedade, é o que a gente está fazendo, se vendendo na moral, na integridade, naquilo que é reto, naquilo que é justo, naquilo que é santo, em vez de agradar o coração de Deus, a gente quer agradar as pessoas. Deus está se ausentando do nosso meio. Deus só manifestará a sua glória aonde vem integridade, meu irmão. Pessoas posicionadas para ver uma vida de santidade correta, justiça, postura. Não falo palavrão, não falo mal dos outros, não murmuro, não fico praguejando, falando nos cantos, reclamando da vida, que eu sei que o meu Redentor vive, ele é a minha esperança. Eu tenho confiança nas suas promessas, mesmo que eu venha morrer sem nada, eu sei que me espera na eternidade, e estou feliz pela salvação, ponto final. Um monte de crente cabisbaixo, estão latindo na rua, reclamando das coisas, dando mau testemunho no trabalho, e lá vem um reclamão. Você é crente, irmão, você vai ficar reclamando? Fala, Dudu. Com relação a alguém que fazer fofoca com alguém que seja também crente, você falou, se isso edifica e tudo bom. Enquanto os não crentes vierem fazer fofoca com a gente responde. É a mesma coisa. Queridão, deixa eu falar com você, no fundo do meu coração, eu não gosto dessas coisas. Não gosto dessas coisas. Você é melhor do que eu, você que está dizendo. Eu não me considero melhor que você. Não, pelo contrário, eu me considero inferior a você. Porque a palavra de Deus diz que quem muito é dado, muito será cobrado. Eu tenho conhecimento da palavra que adquiri que Deus me deu, então eu me considero inferior a você. Porque pesa sobre mim uma grande responsabilidade. Não sou melhor do que você, mas eu não faço esse tipo de coisa. É a mesma coisa se alguém te oferecer uma droga, você vai pegar? O que é droga? É droga espiritual. Só traz morte e podridão. É a mesma postura, entende? É fácil a gente entender quando a gente compara com alguma coisa que seja mais latente para decidir, sabe? É a mesma coisa, ele está te oferecendo uma podridão espiritual, fofoca, aquilo que a alma do Senhor abomina. Tem um monte de gente fazendo aquilo que Deus abomina e Deus abomina. Sabe qual é o sinônimo para abominar? Odiar. O sinônimo para abominação é ódio. É claro que o ódio de Deus não é como o nosso ódio. O nosso ódio é um ódio vingativo. É aquele ódio que deseja o mal. O ódio de Deus é uma ação que requer justiça. É uma ira que promove injustiça. Não é uma ira cheia de maldade. Deus não tem maldade. Então a Bíblia fala de ódio de Deus. É uma ação da sua ira que promove justiça, ok?
Quem não avalia as ações de Deus conforme o ser humano, seus sentimentos são muito mais altos. Mas só que a Bíblia está dizendo que é o que Deus odeia. Você vai fazer o que Deus odeia? Você acha que ele vai bater nas suas costas e falar assim: meu filho, eu te amo, hein? Fica aí, continua assim. Ele odeia, tem nojo, ele tem desprazer, ele abomina. E você vai continuar fazendo isso? E tem gente fazendo isso. Para mim, acho que Deus não existe. Você faz essas coisas, as pessoas praticam essas coisas. Não, acho que Deus não existe. Só pode. Porque você está praticando algo que Deus abomina. Ficar falando mal dos outros, fofocaiado, Deus abomina. Fala, gente. É que eles ficam às vezes muito chateados também. E eu tive uma experiência de quando eu me converti, eu ainda praticava isso, né? Passava uma pessoa, sabia de alguma coisa da vida dela e comentava, né? Falava contando a vida de todos. E quando estava com uma amiga cristã que estava mais tempo que eu, ela somente ficou bem calada porque eu fiz a fofoca. E ela ficou assim, como não tivesse assim, uma expressão de nem estou ouvindo o que você está falando, nem estou querendo ouvir. Ela deu um posicionamento, às vezes até um calado, ela conseguiu colocar. Aí eu na hora saquei, ela não gostou do que eu falei. Então, mas é exatamente isso. Nós temos que nos posicionar. É claro que nós temos que ter essa preocupação de, não é de não ofender, mas de ofender o menos possível. Porque ofensa é a decisão da pessoa. Okay? Tem jeito. Às vezes você vai se posicionar diante de algo que a pessoa espera que você tenha um comportamento e você não vai ter, ela vai ficar chateada com você. Eu perdi um monte de amigos depois que me converti. Ficar chateado, com raiva de mim, não sei o quê. Querido, se você não estiver preparado a entender que Deus é muito maior, dar mais valor a isso do que as coisas que o mundo pode oferecer, você nunca vai viver uma vida de santidade. Nunca. Não vai. Vai ter perdas nesse mundo. E é para ter mesmo. Porque você está perdendo aqui, mas o que você está ganhando é incomparavelmente maior. E muito mais maravilhoso. Mas se você não tiver essa perspectiva de valor, você se vende. Entende? Se você não tiver essa perspectiva de preço, sabe, de riqueza, você se vende. Se eu pudesse trazer uma corda, eu vou trazer essa corda, que a gente ilustra melhor. Você tem a ideia de Francis Chan usa essa corda. Pastor Francis Chan, Ardente Paixão, ele fala no seu livro, muito lindo. Ele pega na ponta dessa corda uma corda imensa, e aqui na ponta ele pinta de vermelho. Fala, tá vendo esse pedaço aqui? É a nossa vida aqui na terra. Tá vendo o restante da corda? A corda se perde no palanque lá. É a sua vida eterna. A gente se desgasta e ela é muito maior. Vale a pena sofrer aqui? Depende para onde você está olhando. Vale a pena você manter-se fiel, muitas vezes só no abandono social que as pessoas te darão. Depende para onde você está olhando. Se você estiver olhando para a eternidade, se você estiver olhando para as coisas do alto, se você estiver olhando para além das montanhas, como Davi disse, elevo meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem meu socorro? Ele faz uma pergunta, ele não faz uma afirmação. Eu olho para os montes e questiono, de onde vem meu socorro? Aí ele percebe que o socorro não vem dos montes, e a resposta vem, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os olhos dele vão além dos montes. Quando ele percebe que o socorro que é Deus é mais pleno, completo, perfeito, nada vai faltar, os montes, que eram os 7 montes de Jerusalém, e cada um deles tinha um pico de adoração a um Deus de uma necessidade humana, era onde se colocavam os altares eram colocados nos montes, ok? É onde os ídolos pagãos também construíam os seus altares de adoração pagãs. Então você tinha Deus para toda necessidade da época, para toda e qualquer necessidade, riqueza, satisfação sexual, casamento, saúde, dinheiro, você tinha um altar para um Deus específico. Davi olha para os 7 montes de Jerusalém e começa a ver os altares para cada tipo de Deus e para cada tipo de necessidade que eles poderiam proporcionar sobre sua vida. Ele diz, para qual deles recorrerei?
para minha conta bancária, para minha capacidade profissional, para minha habilidade humana, para o meu esforço pessoal, para minha família. Eu vou para aquele que vai muito além e é pleno e completo e vai muito mais do que tudo isso que eles podem dar. O meu Senhor fez os céus e a terra. Isso é maravilhoso. Eu falei isso ontem lá na congregação, esse texto, porque Paulo, eu preguei isso lá no retiro de carnaval também. Paulo alcançou um entendimento assim, onde nada mais importa. Ele traz uma lista daquilo que ele viveu, daquilo que ele adquiriu, de tudo que ele era. Ele está dizendo que é ruim. Sabe, ele é um cara que tinha conhecimento, é um cara que era bem aceito na sociedade religiosa que ele vivia. Ele estava num certo nível de status social, adquiriu posses. Isso é muito bom, não é ruim. Ele não fez isso de forma ilícita. Ele não fez de forma ilícita. Ele estudou a palavra de Deus, estudou o Pentateuco, cresceu na escola de Hilel, com o filósofo Gamaliel, que era filho de Hilel, uma escola que só quem tinha posse fazia, e adquiriu um conhecimento profundo da palavra de Deus, sabe? E ele estava caminhando uma trajetória, ele era um homem justo, ele era um homem reto, e diante do conhecimento da verdade de Deus, ele foi perseguir a igreja, porque morrer na cruz para ele era loucura. Falar que o seu Salvador morreu na cruz é doido, você vai morrer. Porque isso aí é blasfêmia. Dentro da palavra de Deus ele tinha razão. Entende? Ele era tão zeloso que ele foi perseguir aqueles que no conceito dele eram blasfemadores da palavra. E ele acreditava no fundo do seu coração que ele estava fazendo a vontade de Deus, sendo a mão de Deus sobre aqueles que estavam blasfemando a palavra. Por isso que ninguém poderia convencê-lo com argumentos teológicos humanos. Tinha que vir alguém do céu, né? Tinha que vir alguém do céu para ele assim, e sem curso nenhum, sem formação nenhuma, só falar assim: Paulo, o que você me persegue? Quem é você? Jesus. Ai, meu Deus. E agora? O que é que eu faço? Não, agora eu vou te usar e você vai padecer, porque você vai padecer. Vai aprender, mas você vai me servir. Aí só pôde se converter com uma experiência sobrenatural, entende? Porque ele era muito zeloso e fiel no que ele fazia. Então, tudo aquilo que ele adquiriu não era ruim, era bom. Mas só que ele chegou agora, sabe aquela proposta daquele programa do Silvio Santos da cabine fechada? Você lembra? Aquela cabine fechada, a pessoa botava o abafador e aí tinha uma caixinha de fósforo e um carro zero. Aí tá, a caixinha de fósforo é 1 e o carro zero é 2. Aí perguntava: você quer trocar o 2 pelo 1? Sim ou não? Aí você ficava na agonia, né? A pessoa, sim, né? Ela não estava vendo e não tinha noção de valor. Mas depois ela entrava e entendia. Mas quando Paulo, é mais ou menos isso, Paulo chegou num nível e adquiriu um conhecimento e teve uma percepção de valor tão intensa que ele olha para isso que ele conquistou e olha para tudo aquilo que ele já havia conquistado e fala assim: aquilo é bom, mas isso aqui é melhor. Que é o conhecimento de Cristo, da plenitude do conhecimento de Jesus. Ele chegou num nível, ele chegou num lugar. É isso, é o lugar. É um lugar, querido. Ou seja, eu e você podemos chegar. Que quando nós chegarmos ali, nós não vamos querer saber de fofoca. Não vamos querer saber de disse-me-disse, de conversa fiada. Não vamos querer saber de murmuração. Não vamos querer saber, sabe, se está faltando pão, se está faltando água, se você está desempregado, sabe? Não estou dizendo que isso não vai fazer você se movimentar para conquistar, mas isso não vai tomar o seu coração com desespero, com precipitações, com ansiedade, sabe? E com murmurações. Está desempregado, meu irmão. Está buscando emprego, mas vai tudo bem, porque Jesus está aqui, ó. E é isso que eu preciso. Ó, Jesus está lá no deserto. Eu vou lá para o deserto também. Mas é deserto, não quero saber. É deserto, mas Jesus está ali, é o melhor lugar para estar é lá. Porque estar no deserto com Cristo não vai faltar, não, meu irmão. Não vai faltar maná no céu, não vai faltar água na rocha, não vai faltar sandália crescendo no pé e roupa sobre a sua vida, não vai faltar a presença de Deus de dia, nem um fogo que te aquieta à noite, porque Ele está ali. Agora, se você está no manancial de águas cristalinas e doces, com grandes hortaliças e produções de uma terra fértil, mas se Deus não está ali, meu irmão,
não importa a sua prosperidade, o fim será de morte. Hoje pedirão a sua alma, o que tens para quem serás? O que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu quero estar onde ele está. Se ele está no meio das águas revoltas, é lá que eu quero estar. Se ele está na fornalha, é lá que eu vou entrar. Porque estar com ele, seja na provação, ali é o melhor lugar para estar. Eu quero estar com ele. A circunstância não importa. Entende? Quando você chega nesse lugar e tem essa compreensão, você olha para o mundo ao seu redor e fala: nada vai me tirar disso aqui, porque nada se compara. É isso que eu quero que a igreja entenda, que a igreja perceba, que a igreja valorize e que busque. Porque quando a gente chegar nesse lugar, a gente não vai ter mais que ter que lidar com o gabinete pastoral com dificuldade de relacionamento entre cristãos. Porque mais de 90% dos problemas que a gente lida dentro da igreja é desrespeito a tipo de relacionamento. Vocês sabiam disso? As demandas que nós temos dentro dos gabinetes pastorais é você que virou o nariz para o irmão, que falou que não deveria, o outro virou a cara e fez fofoca da sua vida e virou aquele disse e me disse. Estou perdendo meu tempo como pastor e como líder, quando devia estar tratando de coisas que verdadeiramente são frutuosas para o reino de Deus. Elaborar estratégia de evangelismo, juntar a igreja, buscar o Espírito do Senhor, fazer consagração e até uma atitude de fazer uma vida diferente na sociedade que estamos inseridos como igreja. Estou gastando tempo para atender demandas que a Bíblia diz que eu não deveria perder tempo com isso, se eu sou cristão. É triste, irmãos. Não sei até quando. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos ter mais intensidade de particular com Deus. Chegar nesse lugar que começa no devocional diário, do secreto. E eu vou dar continuidade semana que vem falando sobre esse lugar secreto, porque tem toda uma sequência. É onde Deus vai começar a te ensinar a entender a integridade. É onde Deus vai proporcionar em você essa intensidade do conhecimento dele, para forjar em você esse comportamento que ele deseja em você, de integridade espiritual. Começa lá no secreto, no Mateus capítulo 6. E o legal dos secretos aqui, você busca Deus em secreto, mas ele te recompensa como? No público. Hein? No Não. público. No público. Olha o texto aqui, ó. Vou ler Todo para você mundo aqui, ó. vai ver. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Publicamente, no público. Todo mundo vai ver. E aí a gente vai falar sobre semana que Glória a vem. Deus. O altar secreto que te recompensa publicamente. Se você tem uma atitude de integridade com Deus, Deus te exalta e te abençoa Glória a publicamente. Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus.